Se você está se preparando para o concurso do Ministério Público da União, você já percebeu que o conteúdo que vai ser cobrado na prova de direito administrativo não é assim um conteúdo tão grande. Portanto, o seu objetivo é gabaritar todas as questões de direito administrativo. E eu estou aqui justamente para auxiliá-lo ou auxiliá-la nesse percurso. Pode contar comigo. E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, o seu mentor na preparação para concursos públicos, e hoje eu estou aqui para a gente falar especialmente sobre uma disciplina, que é uma disciplina que eu ministro há 15 anos, que é a disciplina de Direito Administrativo, e com foco exclusivo no concurso do Ministério Público da União. Então, neste momento, eu vou lhe apresentar quais são os tópicos mais importantes que você tem que anotar aí no seu caderninho e revisar antes da data da prova. Vou passar tópico por tópico. Meu objetivo não é lhe explicar esse conteúdo, é sim dizer o que você tem que estudar, aquilo que é essencial, aquilo que você não pode ir para a prova sem saber. Combinado? E ó, se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, clique aqui nesse quadradinho, porque toda semana eu estou postando aqui vídeos com foco específico no concurso do MPU. Portanto, esses vídeos vão ser muito úteis, principalmente os que eu postar nas 2 últimas semanas antes da data da prova. Então, quando você se inscreve no nosso canal, eu vou notificá-lo ou notificá-la automaticamente sempre que um novo vídeo for disponibilizado, tá bem? Então vamos lá, olha só, vamos dar uma olhadinha primeiro lá no edital do concurso do MPU, porque aí fica mais fácil a gente entender aqui. Eu vou até aumentar um pouquinho. Olha só, inicialmente estou falando do cargo de técnico, tá? Então você já percebeu que o conteúdo para o cargo de técnico, ele não é assim tão grande. Então vamos lá, toque por toque. Primeiro, noções de organização administrativa. Depois vem administração direta, administração indireta, centralizada e descentralizada. O que é mais importante aqui? Olha, em relação a esse tópico 1 e 2, você tem que entender que é imprescindível saber as características de cada uma das entidades que compõem a administração pública indireta, ou seja, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Você tem que saber as características de cada uma delas e também saber as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. O CESP adora cobrar essa diferenciação. Outro ponto importante, você tem que fazer uma revisão da diferenciação entre duas expressões, desconcentração e descentralização. O CESP adora cobrar essa diferenciação entre desconcentração e descentralização. E quando você for estudar descentralização, você tem que entender que existem várias hipóteses, várias espécies de descentralização. Por exemplo, existe a descentralização por outorga, existe a descentralização por delegação. Você tem que revisar as características de cada uma delas, porque é praticamente certo que você vai encontrar uma questãozinha sobre isso na prova. Inclusive, no último concurso do MPU, o CESP também cobrou uma questãozinha sobre esse assunto. Então, não dá para correr o risco de ir para a prova sem saber essas informações, tá bem? Pode parecer pequeno o conteúdo que eu te passei aqui, que você precisa revisar, mas é lógico que isso aí é um conteúdo gigante. Você vai investir algumas horas para realmente conseguir revisar tudo isso aí. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Olha, tópico 3. Ato administrativo, conceito, requisito, atributos, classificação e espécies. Olha, sem sombra de dúvidas, os tópicos mais cobrados aqui, quais são? Atributos e requisitos. Então você tem que saber quais são os requisitos do ato administrativo, isto é, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, mas não basta memorizar quais são os requisitos. É importante que você estude a característica de cada um deles. De outro lado, você também tem que saber quais são os atributos. Presunção de legitimidade e veracidade, você tem que conhecer a autoexecutoriedade, tem que conhecer a tipicidade, tem que conhecer a imperatividade, que são os 4 atributos. Mas, mais do que isso, você tem que saber as características de cada um deles. E muito cuidado para não confundir atributo com requisito, porque é óbvio que o CESP já elaborou várias questões nesse sentido, tá bem? Um ponto importante que eu quero que você revise também é a diferença entre o ato discricionário e o ato vinculado. É inconcebível você ir para a prova sem saber diferenciar ato vinculado de ato discricionário.
Se você ainda tem alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários, porque com certeza vou estar de olho aqui no vídeo, nos comentários, e aí depois eu venho aqui para esclarecer com mais detalhes para você, tá? E lembrando que aqui no canal eu também tenho um curso completo sobre direito administrativo, que as aulas já estão todas disponíveis. Então é só você clicar aqui mesmo no canal, você vai ter uma playlist curso de direito administrativo, com todas as aulas que você inclusive pode utilizar para fazer revisão desse conteúdo, tá bem? Vamos avançar um pouco mais. Olha, tópico 4, processo administrativo. Você sabe que nós temos uma lei federal, que é a Lei 9784/99, que trata do processo administrativo. E nesse caso, como a banca não citou dispositivos específicos, você tem que ler a lei na íntegra. Mas você vai perceber que a lei não traz nenhum tipo de dificuldade. Você vai perceber que a lei é bem simples, então você não vai ter dificuldade para estudar. Claro que existem alguns dispositivos que são mais importantes do que outros. Por exemplo, do artigo 1º até o artigo 8º, você tem que estudar porque a banca adora cobrar. E depois, lá no finalzinho, vem do artigo 50 até o artigo 58. Dá uma reforçada, porque aqueles pontos também são muitos, mas muito relevantes para a hora da prova, tá bem? Mas, ó, sinceramente, Lei 9784/99, você tem que ler na íntegra. Não dá para ir para a prova sem fazer uma leitura na íntegra de todo o texto da lei, porque a banca pode cobrar aqui qualquer coisa. Não vamos correr o risco. Continuando. Agentes públicos. Espécies e classificação, cargo, emprego e função públicos. Aqui é muito simples, né? Você vai se basear naquela classificação de Eli Lopes Meireles, aquela classificação de agentes públicos de Eli Lopes Meireles. E aí você vai ter que diferenciar aqui o que é um cargo público e suas espécies. Por exemplo, o que é um cargo em comissão, também chamado de cargo de confiança, o que é um cargo de provimento efetivo, o que é um cargo vitalício, qual é a diferença de um cargo público para um emprego público, qual é a diferença do cargo público, emprego público e função pública. Basicamente, é só isso que você precisa saber em relação a esse tópico. É claro, né, aqui dentro do conteúdo de direito administrativo, mas dentro do edital você também tem que estudar a Lei 8.112/90. E aí, quando a gente chega em Lei 8.112/90, você sabe que o conteúdo é gigante e a banca cobra tudo que é possível, principalmente aquela parte de provimento e a parte de licenças, que são os assuntos mais cobrados, tá bem? Continuando. Olha, poderes administrativos. Aí vem poder hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Eu quero que você faça aqui o seguinte. Primeiro, óbvio, você vai estudar as características de cada um dos poderes, mas você tem que se situar na diferença entre poder hierárquico e poder disciplinar. Entenda a diferença entre esses dois poderes, hierárquico e disciplinar. Depois que você já entendeu essa diferença, você vai fazer uma revisão completaça sobre o poder normativo ou regulamentar, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, que esse poder é o que suscita mais dificuldade de interpretação por parte dos candidatos. Se tiver alguma dúvida, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um grupo de estudos que eu coordeno lá no Facebook, 100% gratuito, tá? E lá nesse grupo de estudos eu estou postando toda semana várias questões comentadas em vídeo de direito administrativo. Então pode ser que isso seja muito útil para você, porque inclusive já comentei algumas questões sobre o poder regulamentar e poder normativo, que é um assunto que as bancas adoram se confundir. Cada banco cobra esse conteúdo de uma forma diferente, tá? Então está aqui na descrição do vídeo, clique aí, acesse esse grupo no Facebook e aí você vai ter acesso a uma infinidade de questões comentadas para você aprofundar o seu estudo nesse assunto. Fez uma revisão do poder normativo? Passa para o poder de polícia. Muito importante estudar o poder de polícia. Tá claro? Principalmente, não vá para a prova sem saber a diferenciação entre polícia judiciária e polícia administrativa. Poder de polícia repressivo e poder de polícia preventivo. E principalmente os atributos do poder de polícia. Faça uma revisão sobre esses itens. Avançando. Uso e abuso de poder, aqui é bem básico, mas o CESP adora cobrar. É aquela diferenciação, né? Você sabe que o abuso de poder é um gênero, e dentro do gênero abuso de poder a gente tem o excesso de poder e o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Então você tem que revisar esse conteúdo, porque a banca adora cobrar na hora da prova. E aí vem licitação. Vem a Lei 8.666 na íntegra, depois vem a Lei do Pregão, né, e o seu decreto regulamentador, e na sequência, vem o decreto 7.892, que é um decreto relativamente simples, digamos assim. Então veja só, licitação, a banca está cobrando basicamente tudo. Quer dizer, basicamente tudo não, está cobrando tudo, porque simplesmente colocou lei de licitação e ponto final.
E aí você vai ter que estudar tanto a parte de licitação quanto a parte de contratos administrativos. Aqui vai uma outra dica. Aqui no canal eu tenho um curso específico sobre licitação. Ou seja, você não tem desculpa. E esse curso está completaço, 100% gratuito. O que você vai fazer? Você vai fazer uma revisão muito aprofundada, principalmente uma leitura do texto da lei, dos artigos 1º ao 3º. É impossível você ir para a prova sem ler dos artigos 1º ao 3º da lei de licitações. Na sequência, você vai ter que estudar também pesado, as modalidades de licitação, inclusive com as atualizações de valores que aconteceram agora em 2018, tá ok? Faça um reforço nesses valores, porque com certeza o CESP vai cobrar uma questão sobre esse assunto, porque é um assunto novo, de 2018, a atualização dos valores das modalidades de licitação. E depois que você fizer uma revisão bacana sobre as modalidades de licitação, vá fazer uma revisão também da diferença entre as hipóteses de inexigibilidade e licitação dispensável. Aquelas hipóteses do artigo 25, licitação inexigível, e do artigo 24, licitação dispensável. Aqui no nosso curso do YouTube eu tenho até uma regrinha, eu tenho até um macete que você pode utilizar para estudar isso rapidamente e que com certeza vai te ajudar e muito a responder as questões de prova. Então esses são os aspectos mais importantes da lei de licitação. Quando a gente fala em contratos administrativos, que está dentro da lei de licitação também, o mais importante é você estudar as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, principalmente as hipóteses que podem ensejar a rescisão unilateral do contrato, que estão no artigo 78, e as hipóteses que podem ensejar a alteração unilateral do contrato administrativo, rescisão unilateral e alteração unilateral. Essas são as mais importantes, mas você tem que estudar todas as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, sem exceção. Tá bem? Ficou claro para você? Então tá bom. Vamos avançar um pouquinho mais. Lei do pregão, tá? E lei de registro público. Não tem conversa. Você tem que ler na íntegra o texto integral. Na íntegra, integral, tá bem? Por quê? Porque pode cair qualquer coisa. A lei é pequena, então as bancas cobram qualquer dispositivo do texto da lei. Então falou no pregão, falou lá no registro de preço, você tem que estudar na íntegra. Tenho certeza que você não vai investir mais do que 1 hora em cada uma dessas leis. Então tem que estudar, não corra o risco de ir para a prova sem fazer isso. E por último, a gente tem aqui, ó, controle e responsabilização da administração pública. Controle administrativo, judicial e legislativo. Aqui basicamente você tem que diferenciar, saber diferenciar o que é uma hipótese de controle legislativo, o que é uma hipótese de controle judicial e o que é uma hipótese de controle administrativo, tá bem? E saber o que é um controle interno, o que é um controle externo. Se você souber isso, basicamente você já faz uma boa prova. Olha, o CESP não é muito de cobrar, de aprofundar na classificação das espécies, na classificação e espécies de controle. Mas é óbvio, como você não quer se arriscar, você também vai fazer uma revisão nem que seja rápida sobre esse conteúdo, tá? Então aqui no curso também, está disponível no YouTube, eu faço uma revisão sobre esse assunto rapidinha. Então com 1 hora, 1h30 você consegue revisar todo o assunto. Já vai te ajudar bastante. E por último a gente tem aqui, ó, responsabilidade civil do Estado, tá? Responsabilidade civil do Estado, você vai ter que estudar basicamente o quê? Diferença entre responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. Isso é básico. Tem que estudar a diferença entre ambas. Tem que estudar também a teoria do risco administrativo. O que significa teoria do risco administrativo? Ok, faço uma revisão sobre isso. Na sequência, estude como é que funciona a responsabilização civil em casos de danos causados a particulares por meio de leis, ou seja, responsabilidade civil por atos praticados pelo poder legislativo, também pelo poder judiciário. Isso aí as bancas têm cobrado bastante. E você tem que fazer uma revisão aprofundada também sobre a ação regressiva. Ou seja, quando um agente público no exercício das funções ele causa um dano ao particular, o particular que quiser pleitear uma indenização desse prejuízo, ele entra com a ação contra a pessoa jurídica, contra o poder público, em termos lato, né, em termos amplo. Só que aí, o poder público, quando paga a indenização, tem o direito de entrar com uma ação regressiva contra o servidor, cobrando do servidor aquele prejuízo que o poder público teve que assumir.
É assim que funciona. Então eu quero que você estude com mais detalhes essa ação regressiva, as suas características e as suas condições, porque provavelmente você vai encontrar na sua prova uma questão sobre esse assunto. Tá bem? Então esses são os pontos mais importantes dentro do conteúdo de direito administrativo. É óbvio que aqui eu não estou explicando o conteúdo para você, estou te mostrando quais são os pontos mais importantes. Mas se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, e esse ponto e aquele, o que você acha, pode postar aqui nos vídeos, porque até a data da prova eu estou aqui para te orientar e fazer com que você realmente consiga chegar bem preparado ou preparada lá no dia da prova, tá bem? Sobre a Lei 8.112 a gente já tinha falado, né? É basicamente tudo, mas o foco maior é nas espécies de provimento e posteriormente nas espécies de licença. Ah, não, outro detalhe. Aquela partezinha de responsabilidade do servidor também cai muito, tá? Responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor perante a administração. Isso também cai muito. Então faça uma revisão bem aprofundada sobre esse assunto. Tá certo? E aí, foi útil o vídeo para você? Então, peça o seu joinha aqui agora, tá? Clica aí no like, não custa nada, só clicar, pá, beleza. Para você é uma coisa muito simples, para mim representa muito, porque eu sei que eu vou estar te ajudando. E você, consequentemente, me ajuda a gente crescer o canal o máximo possível. E ó, tô aqui para te ajudar, não desperdice essa oportunidade. É só postar os comentários aqui e em breve eu estou respondendo a cada um deles. Combinado? Bons estudos para você e nos vemos em breve. Tchauzinho.